Os bancos não querem que você saiba disso, mas existe um jeito de pagar a sua dívida do cartão de crédito sem pagar um centavo de juros abusivos. Muita gente se sente presa em um ciclo sem fim, pagando o mínimo da fatura e vendo a dívida crescer como uma bola de neve. O sistema bancário é planejado para te manter devendo, com parcelamentos disfarçados de soluções e taxas que transformam pequenos atrasos em grandes problemas. Mas existe uma maneira de sair dessa, e quem entende como negociar consegue pagar muito menos do que deveria ou até mesmo se livrar da dívida de uma vez. O segredo está em saber exatamente quando e como agir, jogando com as próprias regras do sistema financeiro. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Cada detalhe que será revelado neste vídeo pode fazer a diferença entre continuar refém dos juros ou dar um fim definitivo nessa dívida da maneira mais vantajosa possível. Os bancos são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, mas não da forma como muita gente imagina. Eles captam dinheiro de investidores e clientes que deixam seus recursos parados em contas ou aplicações, pagando juros baixos ou praticamente nulos. Depois, transformam esse dinheiro em empréstimos e financiamentos, cobrando taxas altíssimas. A diferença entre o que eles pagam e o que cobram gera bilhões de reais em lucro. Quando você deixa dinheiro na conta poupança, por exemplo, ele rende cerca de 0,5% ao mês, enquanto o banco pode emprestá-lo a alguém no cartão de crédito a mais de 12% ao mês. Agora imagine isso acontecendo com milhões de pessoas, todos os dias. O grande trunfo dos bancos está no crédito fácil e na ilusão da acessibilidade. Eles fazem parecer que o dinheiro está disponível a qualquer momento, seja no cheque especial, no parcelamento de compras ou no crédito rotativo. O problema é que esses serviços são armadilhas bem estruturadas, com juros que aumentam exponencialmente. Quando você usa R$ 1.000 do limite do cheque especial, por exemplo, pode acabar pagando o dobro ou até o triplo do valor se não quitar rapidamente. Os bancos apostam justamente no esquecimento, na desorganização financeira e na falta de conhecimento das pessoas para fazerem dessas pequenas quantias uma bola de neve impagável. E não pense que os bancos perdem dinheiro com inadimplentes. Pelo contrário, eles já preveem esses calotes no modelo de negócio e garantem margens gigantescas para compensar. Além disso, vendem as dívidas para empresas especializadas em cobrança, que continuam lucrando em cima do débito por anos. Isso significa que, mesmo quando um banco perde, ele ainda encontra formas de ganhar. Ou seja, o jogo está sempre a favor deles. E quem não entende essa lógica acaba se tornando mais uma peça nesse sistema lucrativo. Agora que você já sabe como esse ciclo funciona, vamos falar sobre um dos maiores vilões dessa história: os juros abusivos do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma faca de dois gumes. De um lado, ele oferece praticidade, poder de compra e até benefícios, como milhas e cashback. Do outro, esconde um dos juros mais abusivos do mercado. Se você não paga a fatura completa e entra no crédito rotativo, está automaticamente aceitando uma taxa que pode ultrapassar 12,5% ao mês. Ao longo de um ano, essa porcentagem se acumula em um absurdo 310,99%. Uma dívida de R$ 1.000 pode se transformar em mais de R$ 3.000 sem que você perceba, simplesmente porque os juros compostos trabalham contra você. O problema é que muitas pessoas caem no erro de pagar apenas o mínimo da fatura, achando que isso resolve o problema. Mas essa é exatamente a estratégia dos bancos. Eles sabem que, ao permitir que você pague apenas uma parte, o saldo restante será corrigido por juros altíssimos, fazendo com que a dívida se multiplique. Quanto mais tempo você leva para quitar, mais dinheiro eles arrancam de você. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Não importa se sua dívida começou com uma compra pequena ou um gasto emergencial. Se você não agir rápido, ela se torna uma prisão financeira. Para quem acha que pode sair dessas dívidas, apenas pagando o que dá, a realidade é dura. Sem uma estratégia, a dívida do cartão se torna um pesadelo sem fim. Os bancos criam uma ilusão de controle, mas no final, você está apenas prolongando o sofrimento. O que parece um pequeno atraso vira um problema gigantesco. E se você já se sente sufocado por isso,
A pior coisa a se fazer é cair na armadilha dos parcelamentos facilitados, que na verdade só servem para manter você na mira dos juros. Os bancos adoram vender a ideia de que parcelar a fatura é a melhor saída para quem está apertado. Mas a realidade é bem diferente. Esse tipo de facilidade mantém a dívida ativa por muito mais tempo, e no final, você paga muito mais do que devia. Mesmo quando oferecem taxas reduzidas, os juros embutidos continuam absurdos, e o valor total acaba sendo muito maior do que se tivesse sido pago à vista. Parcelar a fatura não é uma solução, é um alívio momentâneo que se transforma em uma bola de neve financeira. O pior é que essa estratégia é disfarçada de ajuda. Os bancos oferecem propostas personalizadas, que parecem vantajosas, mas escondem armadilhas. Em muitos casos, os juros cobrados no parcelamento da fatura são mais altos do que um empréstimo pessoal, o que significa que o consumidor está pagando para continuar devendo. O resultado disso é que as pessoas acham que estão resolvendo o problema, quando na verdade estão apenas estendendo a dívida, pagando parcelas que parecem acessíveis, mas que no final consomem muito mais dinheiro do que imaginavam. A melhor forma de escapar dessa armadilha é buscar alternativas com taxas menores e evitar ao máximo o parcelamento dentro do próprio cartão. Se a dívida já estiver fora de controle, a estratégia precisa ser outra. Muitas vezes, pegar um crédito pessoal com juros menores e quitar o cartão de uma vez pode ser uma saída mais inteligente. Mas é preciso ter cautela e planejamento para não cair em um ciclo ainda pior. Agora, vamos entrar exatamente nesse ponto. Como reduzir os juros e encontrar alternativas mais vantajosas para se livrar dessa dívida. A saída para escapar dos juros abusivos do cartão de crédito não está em continuar pagando o mínimo ou parcelando a fatura. A melhor estratégia é trocar uma dívida cara por uma mais barata. O crédito pessoal, por exemplo, pode ser uma boa alternativa, pois tem taxas de juros muito menores do que o crédito rotativo. Ao pegar um empréstimo com condições melhores, é possível quitar a dívida do cartão de uma vez e se livrar dos juros exorbitantes que crescem a cada mês. Outra alternativa eficiente é negociar diretamente com o banco, mas de forma estratégica. Em vez de aceitar a primeira proposta de parcelamento que oferecerem, é possível esperar até que a instituição perceba que o pagamento não será feito nos termos abusivos. Quando a dívida começa a se arrastar, os bancos preferem receber parte do valor do que correr o risco de não receber nada. Isso abre espaço para negociações mais vantajosas, onde é possível conseguir descontos significativos nos juros e pagar um valor bem mais justo. O segredo para reduzir os juros é sempre buscar opções que diminuam o impacto financeiro a longo prazo. Além dos empréstimos e da negociação direta, outra estratégia eficaz é buscar financiamentos alternativos, como cooperativas de crédito, que costumam ter condições melhores do que os grandes bancos. O objetivo não é apenas sair da dívida, mas fazer isso da forma mais inteligente possível, sem cair em novas armadilhas financeiras. E para aqueles que já estão sufocados e acham que não há saída, existe um caminho que pode trazer um alívio real. Quando a dívida já atingiu um nível insustentável, a pior decisão que alguém pode tomar é tentar pagar de qualquer jeito, sem estratégia. Muitas pessoas entram em desespero e acabam vendendo bens valiosos, comprometendo o salário inteiro ou até pegando novos empréstimos ruins para tentar quitar o cartão. Isso só piora a situação. A melhor saída, nesse caso, é parar, respirar e entender que o banco não pode levar nada além do nome ao cadastro de inadimplentes. Antes de fazer qualquer pagamento, é preciso estruturar um plano e juntar dinheiro para pagar a dívida do jeito certo. O ideal é economizar e reservar o valor original da dívida, sem contar os juros abusivos. Quando se tem uma quantia significativa guardada, a negociação fica muito mais favorável. Os bancos sabem que uma dívida antiga é um problema para eles também, e muitas vezes preferem aceitar um acordo menor do que correr o risco de nunca receber. Por isso, ao invés de ir pagando aos poucos e alimentando os juros, o melhor caminho é esperar o momento certo e oferecer um pagamento único e direto, que elimine a dívida de uma vez. Esse processo exige paciência e disciplina financeira, mas é a única maneira de sair dessa situação sem comprometer ainda mais a renda. Enquanto esse dinheiro está sendo acumulado, é importante evitar novos gastos desnecessários,
cortar supérfluos e, se possível, buscar fontes extras de renda para acelerar o processo. O erro que muita gente comete é agir por impulso e aceitar qualquer proposta do banco, quando na verdade existe uma maneira mais inteligente de conduzir essa negociação e pagar muito menos do que o banco espera. Negociar uma dívida com o banco não é apenas pedir desconto, é saber jogar com as regras do sistema. Quando uma dívida já se arrasta por meses, o banco sabe que pode acabar perdendo dinheiro se não oferecer um acordo. É nesse momento que a negociação se torna mais favorável para quem deve. Em vez de aceitar qualquer proposta, a melhor estratégia é aguardar até que a instituição perceba que não conseguirá receber o valor total, e então, oferecer apenas o montante principal da dívida, ignorando os juros abusivos. As empresas de cobrança vão tentar pressionar com ligações insistentes e propostas que parecem vantajosas, mas que no fim das contas ainda são ruins. O segredo é manter a calma e não demonstrar desespero. Quando o banco percebe que a pessoa não está cedendo facilmente, ele começa a reduzir o valor da dívida em busca de um acordo. Muitos já conseguiram descontos de mais de 70% apenas adotando essa estratégia de esperar e negociar na hora certa. Quem aceita a primeira oferta quase sempre acaba pagando mais do que deveria. Outra tática eficaz é propor um pagamento único à vista, pois isso aumenta o poder de barganha. Os bancos preferem receber um valor menor de uma vez do que continuar com uma dívida pendente e incerta. Isso significa que quem se prepara financeiramente e acumula um montante pode fechar um acordo muito mais vantajoso. Quando se negocia com inteligência, é possível virar o jogo e se livrar da dívida pagando muito menos do que o banco planejava receber. E para quem acha que basta esperar a dívida caducar, é preciso ficar atento a um detalhe importante que muitos ignoram. Muita gente acredita que, se uma dívida caducar após 5 anos, ela simplesmente desaparece. Tecnicamente, o nome sai dos cadastros de inadimplentes, como o SPC e o Serasa, mas isso não significa que a pessoa está livre das consequências. Os bancos e instituições financeiras mantêm um histórico interno chamado de livro preto, onde registram clientes inadimplentes por tempo indeterminado. Isso significa que, mesmo depois de a dívida sumir do seu nome oficialmente, o banco pode recusar crédito futuramente ou oferecer condições muito piores. Esse histórico pode impedir aprovações de financiamentos, cartões de crédito e até mesmo empréstimos em outras instituições. Bancos compartilham informações e analisam o perfil de crédito do cliente antes de liberar qualquer recurso. Se um nome consta nesse banco de dados interno, a pessoa pode ser vista como um risco e ter dificuldades para conseguir crédito novamente, mesmo que sua dívida não esteja mais registrada nos órgãos de proteção ao crédito. O problema não é apenas estar devendo agora, mas o impacto que isso pode causar nos próximos anos. Por isso, deixar a dívida caducar não é a melhor estratégia para quem deseja manter um bom relacionamento com o sistema financeiro. O ideal é negociar de forma inteligente e pagar apenas o valor justo, sem cair nos juros abusivos. Resolver a dívida de maneira estratégica garante que o histórico de crédito permaneça positivo e evita problemas no futuro. E para nunca mais cair nessa situação, é essencial mudar a forma de usar o cartão de crédito e adotar hábitos financeiros mais inteligentes. O cartão de crédito não deve ser visto como uma extensão do salário, mas sim como uma ferramenta de conveniência, usada com estratégia e controle. O grande erro de muitas pessoas é gastar sem planejamento, contando com o limite como se fosse dinheiro extra. Isso cria um ciclo perigoso, onde os gastos se acumulam e a fatura se torna impagável. A única forma de evitar esse problema é estabelecer um limite pessoal de uso, sempre considerando apenas aquilo que pode ser quitado integralmente no mês seguinte. Outra atitude essencial é usar o cartão a favor do seu bolso, aproveitando benefícios como cashback, programas de milhas e isenção de anuidade. Mas para isso funcionar, é preciso sempre pagar a fatura em dia e nunca entrar no crédito rotativo. O cartão pode ser um aliado financeiro quando utilizado com disciplina, principalmente em compras planejadas, onde há vantagens reais. Muitos cartões oferecem descontos exclusivos, acesso a salas VIP em aeroportos e até seguros gratuitos para viagens, mas nada disso compensa se a pessoa estiver endividada.
O segredo para usar o cartão com inteligência é tratá-lo como um meio de pagamento e não como uma fonte de dinheiro. Quem entende essa diferença evita cair nas armadilhas dos bancos e mantém o controle total das finanças. Criar o hábito de anotar os gastos e revisar a fatura com frequência também ajuda a evitar surpresas desagradáveis. E agora que todas as estratégias para sair das dívidas foram reveladas, é hora de entender como colocar esse conhecimento em prática da melhor forma possível. Agora que você já sabe exatamente como sair dessa armadilha, a pior coisa que pode fazer é ignorar esse conhecimento e continuar jogando dinheiro fora. Os bancos sempre vão tentar te prender no jogo deles, mas agora você tem as ferramentas para virar o jogo. A questão não é se dá para negociar, mas sim se você vai agir ou continuar pagando juros que poderiam estar no seu bolso. Quem coloca essa estratégia em prática consegue sair das dívidas muito mais rápido e sem dar lucro para o sistema. A decisão está nas suas mãos. Seguir as regras que te mantêm refém ou aplicar tudo o que aprendeu aqui e finalmente tomar o controle da sua vida financeira. Quem aprende a negociar nunca mais vê os bancos do mesmo jeito. Você não precisa ser mais uma vítima desse sistema. Dá para sair dessa, dá para pagar sua dívida de forma inteligente e sem deixar que os juros levem tudo o que você ganha. O próximo passo depende apenas de você. Agora me diz, você vai continuar sendo refém dos bancos ou vai aplicar essas estratégias e sair dessa cilada financeira? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse conhecimento com quem precisa e já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dica poderosa como essa. Ativa o sininho para continuar aprendendo como tomar o controle do seu dinheiro e fazer o sistema trabalhar a seu favor.